Fala pessoal do segundo ano, beleza? Aqui quem fala é o professor Romiel e hoje eu trago um vídeo diferente para vocês. Eu acredito que todos vocês já estão cientes de que a prova de vocês da primeira avaliação será feita à distância. Vocês terão acesso a essa prova pelo portal do Plural. E ela é um simulado, né? É um simulado de 66 questões e vocês irão responder no simulado questões referentes aos quatro primeiros capítulos do livro 1 de todas as disciplinas, inclusive da disciplina História. Desculpa. Então hoje eu vou trazer aqui para vocês uma rápida olhada, né? Não é uma revisão de fato, por causa que nós já trabalhamos o livro 1 com bastante cuidado, com bastante detalhes na primeira avaliação na sala de aula, antes do isolamento social. Então não há uma necessidade de trazer uma série de vídeos, né, com muito aprofundamento sobre a primeira avaliação, até porque a gente iria sobrecarregar vocês com muitos livros, ou melhor, com muitos vídeos sobre a primeira avaliação. Então isso não nos interessa. É interessante que vocês revisem na casa de vocês, com o livro, as anotações que vocês têm no caderno, fazendo os exercícios que vocês não fizeram, os que ficaram pendentes. E é isso no momento que vocês precisam fazer. Mas vamos dar uma olhadinha. Eu queria que todo mundo tivesse o livro 1 em mãos. Talvez vocês estejam preparados com o livro 2, porque a gente está trabalhando ele. Mas dá uma pausa aí no vídeo. Pega o seu livro 1 da primeira avaliação, que é esse aqui, ó. E vamos revisar rapidamente. O capítulo 1, ele vai falar sobre as revoluções inglesas e a Revolução Industrial. As revoluções inglesas, que é a chamada Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, que não cabe para a gente trazer todas as informações de novo aqui, porque o vídeo ficaria muito longo, muito comprido e acabaria se perdendo aquela revisão rápida que a gente quer fazer. Então você vai dar uma olhada de novo sobre as características das revoluções inglesas, que foram duas. A primeira chamada de Revolução Puritana e a segunda chamada de Revolução Gloriosa. Na segunda parte do primeiro capítulo, a gente vai ver um pouquinho sobre a Revolução Industrial. Falamos também muito sobre a Revolução Industrial, sobre como a mudança na forma de produção acabou impactando toda a economia, não só da Inglaterra, mas do mundo todo, com as novas máquinas, as novas tecnologias criadas durante o século XVIII, século XIX, as consequências que a Revolução Industrial trouxe, o aumento da poluição, né, as péssimas condições de moradia dos trabalhadores ingleses, as péssimas condições de trabalho também nas fábricas. Tudo isso é importante de rever. E ainda no primeiro capítulo, é importante ver também, né, a mudança que a sociedade inglesa ela sofreu com as revoluções inglesas e a Revolução Industrial. No capítulo 2, né, que consta aí na página 27, a gente falou muito sobre o iluminismo, sobre o que é o iluminismo, sobre o que ele trata, a dicotomia, vamos dizer assim, tem um outro termo, a oposição entre luz e trevas. A luz era o conhecimento, a razão, a ciência. As trevas eram a ignorância, a violência, o poder absoluto do rei. Falamos também sobre os principais pensadores iluministas, os pré-iluministas, o René Descartes, o Isaac Newton, os pensadores iluministas como Montesquieu, como Rousseau, o Diderot. Falamos sobre as ferramentas
que esses iluministas utilizavam, que no caso eram principalmente a enciclopédia e o dicionário, que eram ferramentas muito úteis para que os iluministas alcançassem o seu objetivo, que era levar conhecimento para a população, né? Levar a ciência, o progresso. Na página 35, a gente vai falar sobre o liberalismo econômico. Sobre o liberalismo econômico e como as ideias iluministas elas atingem a economia também, as ideias de liberdade, de igualdade. Na página 37, a gente comenta sobre o despotismo esclarecido, né, que eram os reis, que eram os governantes, que apesar de ainda serem absolutistas, eles eram atingidos pelas ideias iluministas e utilizaram o conhecimento dos iluministas, principalmente do Rousseau, para utilizar esse conhecimento em prol da população. Avançando um pouquinho mais, a gente tem a página 3 e a página 4, que tratam sobre os Estados Unidos. Na página 3, é mais específico sobre a independência. No capítulo 3, página 45, é mais específico sobre a independência dos Estados Unidos. A gente também tratou disso com bastante cuidado, com bastante detalhes, a gente falou sobre a relação dos Estados Unidos, que era uma colônia. Tem um intruso aqui aparecendo no vídeo de vocês aí, quer dar oi, tá até com o nariz sujo. Oi. Aqui. É o pessoal do segundo ano. Fala oi, segundo ano. Oi, segundo ano. Pergunta se tá tudo bem. Tá tudo bem? Eles não vão responder. Tchau. Tchau. Tá. Daqui a pouco a outra aparece aí, uma pequenazinha gordinha. Então, nos Estados Unidos, que na verdade não eram Estados Unidos ainda, eram as 13 colônias inglesas, havia muito mais liberdade, havia muito mais autonomia do que, por exemplo, o Brasil. O Brasil que também era uma colônia, até na mesma época, né? No século XVIII, o Brasil era uma colônia de Portugal, mas a situação deles era bem diferente. Nas 13 colônias havia muito mais autonomia, eles não se sentiam muito incomodados pela Inglaterra, mas isso mudou. Isso mudou a partir do momento em que a Inglaterra se envolve na guerra contra a França. Ela tem muito gasto, apesar de ter ganhado a guerra, e ela precisa repor. E esse dinheiro, então, tinha que ser retirado de impostos sobre as 13 colônias. A situação mudou, se tornou muito mais hostil, muito mais ofensiva dos dois lados, até que finalmente resultou na Guerra de Independência, que começou em 1776 e que só foi acabar praticamente 10 anos depois. Foi quando finalmente a Inglaterra reconhece os Estados Unidos como uma nação soberana, como uma nação independente. No capítulo 4, a gente já vai falar dos Estados Unidos estabelecido como uma nação soberana, como um país independente, e que tinha o objetivo de avançar o seu território. Os Estados Unidos que já tinha instituído uma declaração, né, a chamada a Constituição dos Estados Unidos, que foi um documento muito importante, porque estabeleceu os direitos e os deveres de todos os cidadãos dos Estados Unidos. Novamente falando aqui, a página 4, a gente vai falar sobre a formação do território dos Estados Unidos, como eles avançaram. Tá? Eu vou pedir para vocês abrirem o livro de vocês na página 67. Aqui, ó. E aí a gente percebe que no começo, as 13 colônias, elas eram só isso aqui, ó, no litoral. E depois houve todo um avanço para o oeste. E no livro de vocês especifica como
esse avanço acontece, principalmente através de guerras, mas também de compras. E a ideia do Destino Manifesto, que era uma ideia muito parecida com o que os europeus tinham, de que eles estavam destinados a levar a civilização para os africanos. Os colonos, ou melhor, não eram os colonos, desculpe, os estadunidenses também tinham uma crença muito parecida. Eles acreditavam que era o destino deles avançar e levar a civilização para outras regiões, para o oeste. Na verdade, eles levaram civilização, mas levaram também muita morte, muita violência. Já que, para avançar, para dominar o oeste, eles precisavam lidar com as tribos indígenas que viviam nessas terras e a maioria delas foi dizimada. Hoje nos Estados Unidos praticamente não existe população indígena, população nativa. Ainda dentro do capítulo 4, o livro vai trazer o assunto da Guerra da Secessão, que foi a guerra civil dos Estados Unidos, né? O norte contra o sul, por terem ideias diferentes de economia e de política. O norte tinha uma economia mais voltada para a pequena propriedade, utilizando o trabalho livre assalariado. Já o sul era mais voltado para a grande propriedade, as grandes plantações e o trabalho escravo negro. Então, essas diferenças vão fazer com que resulte em um conflito entre o próprio povo americano, se encerrando no ano de 1865 com a vitória do norte sobre o sul. O sul foi obrigado a libertar os seus escravos, a acabar com a escravidão, né, já que o norte já tinha abolido a sua escravidão muito tempo antes, mas o sul foi obrigado também. Com essa recusa de muitos senhores de terra, senhores de escravos, em aceitar pacificamente a decisão de libertar seus escravos, muitos acabaram se unindo e criando a Ku Klux Klan, a KKK, né? Na sigla em KKK ou KKK em inglês, que era um grupo racista que, inconformado com a libertação dos escravos, passou a persegui-los e agredi-los, e muitas vezes até matando pessoas de origem negra. Bom, pessoal, basicamente vocês vão dar uma revisada no livro todo de vocês. São apenas 5 questões que irão cair no simulado, sendo que elas estão espalhadas aí dentro do assunto, desde o capítulo 1 até o capítulo 4 do livro 1 de vocês. Então eu espero que tenha servido para trazer aí uma luz para vocês. Estudem bastante, se concentrem, façam uma boa prova e logo logo a gente se vê. Beleza? Um grande abraço.